Começar a gravar. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, professor Adriano, tudo jóia? Bom dia, professor Flávio, bom dia aos alunos aí, bom dia a todos. Maravilha. Vamos lá, então, para mais um encontro da disciplina de LTP, né? Nesse formato aqui síncrono, tá bom? Queria só lembrar vocês para não esquecerem, os que estão presentes, registrar a presença lá no formulário. E quem não puder estar assistindo a aula nesse horário aqui, de forma síncrona, né, pode assistir depois. Eu vou disponibilizar, eu com o professor Adriano, vamos disponibilizar a videoaula que estamos gravando lá no Moodle, assim como os slides já estão lá no Moodle, tá? E depois, quem não pôde estar nesse horário aqui também, não esqueça de registrar a presença lá no formulário também, tá bom? Bom dia, bom dia. Então, vamos lá, então. Então, vamos começar a nossa aula aí, né? Deixa eu só iniciar aqui, então, ó. Deixa eu abrir aqui o Open Board aqui, legal. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Pessoal, a gente vai, então, fazer o seguinte. A gente Estou no vai... chat aqui. Ah, legal. A gente vai apresentar os slides, aí, conforme ter no código, eu vou alternar já diretamente entre o slide e o código, beleza? Deixa eu pegar aqui a janela inteira. Bom, acho que tá aparecendo aí para vocês já a tela, né? Sim. Já deve estar aparecendo. Tá. Tá aparecendo Então, Moodle, né? Isso mesmo. isso, exato. É que daí, como eu vou ficar alternando aqui com Com o o Python código, Tutor, né? Tá. isso. Então a gente já fica aqui. Fica legal. Então, a ideia, né? Deixa eu dar uma reduzida aqui. Deixa eu reduzir um pouquinho mais. Legal. Então, aqui a ideia, né? A gente começar falando sobre o condicionamento, né? Nem sempre a gente vai ter uma estrada reta assim, né? Uma estrada reta assim, onde a gente vai ver, pô, que legal, o caminho é sempre reto, né? Então, muitas vezes, a gente vai ter algumas condições nesse trajeto aí. E como tudo dentro do computador imita o mundo real, né? Eu costumo falar que tudo que está dentro do computador é o que está sendo imitado da vida real. Então, se eu preciso criar um controle de vendas de uma empresa, normalmente lá nos tempos, lá, sei lá, há 300 anos atrás, ou mais, ou um pouco menos, não importa, era tudo feito no caderno, na folha, de alguma forma era registrado isso, né? Vamos falar assim, antes da popularização do computador. Então, tudo era feito num caderno, escrito a lápis, caneta. E depois, com o computador, isso foi melhorado. Então, a gente pegou uma realidade, né, e trouxe para dentro do computador. E dentro do computador, existem algumas questões que a gente precisa ficar atento, que é com relação a condicionar algumas decisões, tá? Então, muitas vezes, a gente precisa também desenvolver esse tipo de comportamento nos programas, tá bom? Vamos lá. Às vezes não, Então, muitas vezes, né, Flávio? muitas vezes, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho... Nossa, ficou horrível aqui, agora que eu vi. O Não tem branco, né? problema. Não tem problema, vai ficar fácil. Deixa eu tentar mudar isso daqui, aqui no slide. Nossa, aqui tem um outro detalhe. Vai ficar um outro lá em branco. Deixa eu mudar isso aqui agora, porque depois é assim, essas coisas tem que corrigir na hora, porque senão não vai aparecer aí para vocês, pessoal, porque mas tem problema.
né? Basicamente seria isso, né? Basicamente seria isso. Não tem problema. Antes de mais nada, só queria registrar aqui que esse material aqui ele foi cedido gentilmente pelo professor Wilton, né? A ideia, ok? O que acontece? A gente lá do Instituto Federal, muitas vezes a gente vai desenvolvendo material e o ideal é que a gente pegue já o material que está bem consolidado e trabalhe em cima desse material e vá melhorando ele. Então, com o professor Wilton, eu já dei essa disciplina com o professor Wilton, eu pedi o material para ele, e aí ele me cedeu o material, e aí, de contrapartida, eu com o professor Adriano agora, vamos pegar o material do professor Wilton, e vamos, evidentemente, aonde tem alguma coisa ali que a gente julgue, pô, isso aqui pode ser melhorado, a gente vai melhorar. E aí, quem for dar aula dessa disciplina em 2022, vai pedir para mim e para o professor Adriano, e vai ter a mesma missão de ir lá fazer a melhoria do material, tá? Quando necessário, evidentemente. Então, todas as aulas aqui eu vou deixar essa informação aqui, até pela aquela questão que a gente fala tanto do referencial, né? A gente é comum, isso não é só nessa disciplina, tá, gente? Isso é uma cultura do Instituto, né, professor Flávio? Exatamente. Compartilhamento. Bom, retomando aqui, então, muitas vezes o nosso caminho não é reto, né? E aí a gente chega aqui em uma bifurcação, né? E aí a gente precisa tomar uma decisão. Ou eu vou para a esquerda, ou eu vou para a direita, né? É aquela mesma história, né? Eu olho lá fora o dia e vejo, pô, hoje o dia tá bonito, né? Então, eu não preciso sair de guarda-chuva, não vai chover, né? Eu olho e vejo, vai chover? Não, não vai chover. Então, não preciso levar guarda-chuva. Mas se tiver um dia quente, né? Eu posso olhar, nossa, o dia hoje vai esquentar bastante. E aí? Eu vou sair com blusa ou vou sair sem blusa, né? Então, tem algumas decisões que a gente tem que resolver. Ou eu vou para a direita, ou eu vou para a esquerda, tá bom? Maravilha. E aí, algumas outras situações, né? Eu estou aqui, né? E eu preciso ir para a escola. E a gente sabe que, por exemplo, para ir para a escola, existem vários caminhos e várias formas. Eu com o professor Adriano, a gente trouxe aqui duas situações. Eu posso ir de van, né? Ou de ônibus, que seja. Ou eu posso ir de escola. De escola não, desculpa, de bicicleta. Né? Evidentemente, se eu escolher o caminho, né, a condição bicicleta, eu vou ter algumas situações que vão acontecer. Existem algumas coisas que estão implícitas quando eu escolho a opção bicicleta. Bom, provavelmente, talvez eu tenha que sair um pouco mais tarde, talvez, ou talvez um pouco mais cedo, não sei, né? Aí eu vou chegar na escola, eu vou ter que mentalizar, eu vou ter que verificar qual o caminho que eu vou percorrer, certo? Eu vou passar pela praça, eu vou passar pelo terminal, eu vou seguir esse ou aquele caminho, né? Se eu for, então, de ônibus escolar, van, ou propriamente utilizando o transporte público, muito provavelmente eu tenho que resolver o horário. Eu tenho que, talvez, verificar que horário que passa esse ônibus, porque eu dependo desse ônibus, ele vai fazer baldeação, ele vai fazer uma transposição, eu vou fazer uma transferência naquele ponto, naquele terminal, né? Enfim, o fato eu posso ir de carro também. Então, se eu for de carro, né, ou eu for de moto, então o que eu com o professor Adriano queremos dizer é o seguinte: independente do mecanismo, da forma que você for utilizar para ir para a escola, vai estar implícito algumas condições, né? Então, você pode usar isso aqui no formato de,
Dependendo do dia, eu faço isso. Dependendo da situação, eu faço aquilo. Tá bom? É mais ou menos Acho que isso. usando o exemplo da chuva, né, pessoal? Por exemplo, se um dia é chuvoso, provavelmente a decisão de ir para a escola, né, será Aham, aí de ônibus, utilizando o transporte de ônibus, tá? Então, sim. são uma coisa que pode estar implícita aí, né, Flávio? A gente poderia colocar aqui, né? Se chover, né? Exatamente. Se chover, né? Aí eu tenho que, então existe uma condição aqui que está, né? Que está implícita, certo? Muito bem. Então vamos lá. Então olha só, mas essa visão aqui é a visão abstrata, é a nossa visão, né? É a visão humana, por assim dizer. Mas como é que o computador enxerga isso, né? Então, nós precisamos trazer essa decisão humana, né? E formatá-la para dentro do computador. Então, para dentro do computador, eu tenho uma outra situação. Opa, deixa eu só ajeitar aqui minha. Vocês já provavelmente conhecem esse símbolo aí do fluxograma, né, gente? Isso, né? Então, aqui, o que que eu tenho aqui? Deixa eu só pegar aqui a cor correta. Então, aqui, ó, perceba que isso daqui é uma condição, né? Vou pegar aqui um. Isso daqui é uma condição. Uma condição. E essa condição, ela vai tender, né? Ela vai tender para verdadeiro, verdade ou falso, né? Isso para o computador. Para o computador, o falso, né? A gente poderia falar aqui que é o não, né? A relação aqui com com a visão humana é o sim ou não. E aí eu tenho essa condição. Então perceba que essa condição, ou ela vai retornar para a gente falso, né? Ela vai retornar falso, ou ela vai retornar verdadeiro. E aí, então, eu posso ter essa condição. Se eu estiver com pressa, então talvez, se eu estiver com pressa, esse estiver com pressa é uma condição. Se essa condição a resposta for verdadeira, então muito provavelmente ir de transporte escolar seja mais adequado. Mas se eu não estou com pressa, muito provavelmente, né, bicicleta seja algo mais interessante, tá ok? Para mim chegar no objetivo que é aqui a escola, beleza? Muito bem. Então vamos lá, vamos seguir. Opa. Talvez, gente, se essa condição aí mudasse um pouquinho, Ah, caso, sim. pensando na saúde, por exemplo, né, Flávio? Aham. Provavelmente a condição ali de sim ou não mudaria, né? De repente, vamos imaginar que você mora relativamente perto da escola, né? É bom lembrar disso. Aí você chega e fala assim, você vai lá no seu médico lá, faz aquela consulta, aí seu médico vira e fala, olha, você está com, deu aqui o exame, você está com baixa, você está com pouca vitamina D, que é aquela vitamina que é por exposição ao sol, né? Você também está com um colesterol, algumas questões assim, né? Tudo bem que vocês são jovens, né? Mas vamos imaginar, né? Vocês, de repente você tem aí diabetes, alguma coisa assim, né? Aí, de repente, uma atividade física é uma ótima oportunidade. Então, nesse período de aula, não no verão, mas vamos dizer que está naquela primavera, que a temperatura está um pouco mais amena, de repente ir de bicicleta faz sentido. Então, perceba que são várias condições, né? Eu preciso me exercitar para ter boa saúde. A temperatura não está muito severa, né? Então, perceba que daí a gente vai ver depois, inclusive, aproveitando essa colocação do professor Adriano, você pode ter várias condições. Então, você pode ter uma condição 1, uma condição 2, né? Que juntando essas condições, elas vão remeter para uma verdade, vão dizer se é verdade ou é falso, e com base nisso eu posso optar por uma decisão, tá? Então, isso é muito legal também. A gente pode fazer que são condições compostas, né? E aí, a gente então tem que tomar uma decisão, né? Ou eu vou
para a esquerda ou eu vou para a direita, né? Dependendo de quê? Dependendo da resposta, entendeu? Dependendo da condição. Então, perceba que aqui, ó, eu tenho uma condição, né? Se eu tiver 20 reais, vou ao cinema. Eu acho que 20 reais ainda dá para entrar no cinema. Porque com essa pandemia aí, né? O que é cinema, né? Nossa, não, tudo aumentou e praticamente, né? Cinema, esqueça, né? Mas enfim, vai voltar tudo ao normal daqui a pouco. Vamos torcer para isso. Mas enfim, se eu tiver uma determinada importância financeira aqui, que não importa agora o valor, mas o fato é que se eu tiver, eu posso ir ao cinema, tá ok? Caso eu não tenha essa importância, ou tenha menos que isso, então eu não vou ao cinema, tá? Então perceba que é uma condição. A gente faz isso automaticamente no dia a dia da gente. A gente faz. A todo instante, né, professor? A todo instante a gente está fazendo, né? Algum tipo de escolha, ok? Opa, deixa eu apagar aqui. Esqueço. Aqui esse modo aqui de apresentação, ele fica como que fosse um vidro translúcido. Vamos lá. E aí, ó, olha só, eu melhorando aqui a condição lá que nós estávamos falando. Olha só que interessante isso, né? Aí, ó, eu tenho aqui, né? Aí eu peguei aquela fala aqui, ó, peguei isso daqui que está para nós, seres humanos, fácil de entender, eu preciso começar a modelar isso aqui para que o computador possa entender isso. Então, como é que eu faço? Primeiro, eu tenho aqui, ó, a gente vai ver que isso aqui é a gente aqui vai ver que é uma palavra reservada depois do compilador. Isso aqui é uma palavra reservada, tá? O que está em amarelo aqui é uma palavra reservada. Aí aqui, ó, esse daqui, né? Aqui é a nossa condição. Aqui é a nossa condição, né? A condição, ok? E aqui seria a consequência, né? Então, aqui seria a consequência. A consequência dessa decisão. Ou simplesmente o resultado. Certo? O resultado. Tá? Então, se eu tiver 20 reais, né, isso daqui é a alternativa verdadeira. Se não, essa aqui é a alternativa falsa. Ok? Então, perceba que a gente começa a olhar isso aqui e a gente pode simplesmente, através de uma linguagem de programação, trazer isso para dentro do computador sem problema nenhum. Pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês interrompem aí. O professor Adriano está no chat. Aí a gente explana mais, tenta de uma forma diferente expor a aula, tá bom? O conceito. E aí, ó, chegamos aqui então à nossa linguagem de programação que a gente vai tratar lá no Python, tá? Evidentemente, diversas outras linguagens, existe também esse processo condicional. Você tem isso em C#, você tem em C++, você tem em C, você tem em Java, você tem em PHP, e, consequentemente, nós temos aqui no Python também, tá? No Python, a gente tem essa situação aqui. Então, essa primeira linha aqui, ó, essa primeira linha nada mais é que uma pergunta, né? E ele está armazenando. Lembra que isso daqui está armazenando numa variável? Então, isso daqui está pegando o resultado que ele vai digitar e guardando, né? Ó, ele está aqui o quê? Guardando. Guardando, né? Guardando na variável. Na variável. Então, ele informa o valor que você tem na carteira. Então, vamos dizer que ele falou lá 20 reais, né? Então, lembrando aí, gente, só fazendo um adendo aí ao professor Flávio, tá usando o comando int aí, lembra, pessoal? Tudo que é digitado
informado ali, capturado pelo teclado, é do tipo texto. Então, eu preciso converter, já que é um valor, né? Preciso converter para inteiro aí, conforme o professor Flávio tá ilustrando aí, tá? Então, isso aí Tá, exatamente. Mas a gente vai fazer isso agora aqui já, tá bom? E aí, ó, olha só que interessante aqui, ó. Olha aqui a condição aqui, ó. Olha a condição aqui, ó. Carteira, né? Maior ou igual a 20. Então, olha só que legal. Lembrando que a gente tinha igual, né? Certo? A gente tinha lá o maior, o menor, e eu posso juntar isso daqui, né? Ó. Lembra? A gente viu isso na última aula, né? E aí a gente tem a consequência, se isso for verdade e se a consequência for falsa, né? Vamos fazer isso lá no compilador? Então, deixa eu apagar aqui, né? Então, espera aí, ó. Vamos lá, então, lá no compilador, Flávio. Vamos fazer isso junto lá no compilador. Então, deixa eu aproveitar e falar isso aqui, ó. Para quem instalou o Anaconda, o Jupyter, o meu caso aqui é Linux, tá? Mas aí basta vocês acharem, ó, o notebook. O notebook, Flávio? É Jupyter. Jupyter. Vocês vão achar aqui, ó, Jupyter Notebook. Então, basta vocês clicarem aqui, né, ou simplesmente clicar no ícone que foi criado na área de trabalho lá do Windows ou do Linux, né, tanto faz. Quando você dá um duplo clique aqui, ó, ele vai abrir ele vai abrir no navegador do Internet Explorer ou do próprio Google Chrome, ele vai abrir uma tela com esse localhost aqui e vai abrir com essa telinha aqui, ó, tá? O que a gente faz? Basicamente, a gente vai vir aqui, ó, nesse new aqui, né? Isso para quem instalou, tá bom? A gente vai vir aqui no new, eita. Aqui, ó. A gente vai vir aqui no new, tá vendo que tá aparecendo Python 3? A gente clica aqui no Python 3, ele vai abrir aqui, ó, para a gente poder digitar nossas linhas de comando. Então, ó, eu vou fazer esse exemplo aqui e vou fazer no simulador lá online, tá bom? No compilador online. Então, vamos primeiro fazer aqui no Python instalado na máquina, tá? Então, eu só preciso lembrar o que está lá, né? Minha memória não é fotográfica. Então, vamos lá. Eu tenho uma variável chamada carteira que está recebendo um valor, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Carteira, né? Sinal de igual. Aí eu posso colocar um input aqui, né? Int, né? Vamos por etapas. Tá. Aqui eu coloco digite, né? Digite o valor que você tem na carteira, né? Então, vamos lá. Bateu? Bateu, tá bonitinho, né? Então, o que acontece? Se eu depois colocar aqui, colocar um print carteira, né? A hora que eu mandar dar o run aqui, ó, ele mostra, ele vai perguntar. Perceba que ele funciona um pouquinho diferente. Aí eu vou digitar aqui o número 21, vou dar um enter e ele vai mostrar, né? A gente poderia até melhorar um pouco aqui, Flávio, olha. Valor que se encontra na carteira. 2 pontos, tal. Opa, desculpa. Aqui, aí eu vou digitar o número 21. Aí ele colocou até uma frase um pouquinho mais agradável aqui para o usuário. Legal. Só que aí tem um problema, né? Se eu precisar, por exemplo, fazer uma operação matemática, mais um aqui, eu vou ter um probleminha aqui, né? Aí vou lá. Aí ele dá um erro, ó. Ele dá um erro. Por que ele está dando um erro? Uma coisa muito importante para nós, futuros programadores, a gente precisa aprender a ler os erros, tá bom? Isso é muito importante. O que ele está dizendo aqui para nós? Ó, deixa eu pegar aqui e marcar em vermelho. Vermelho, ó. Olha o que ele está falando aqui embaixo.
Olha lá. Ele falou que deu um type error, né? Ou seja, um tipo erro. Ele falou que não pode concatenar str com int. inteiro, né? E de fato nós estamos fazendo isso mesmo, ó. Nós estamos, na verdade, ele sabe que isso daqui é uma string, né? Isso daqui para ele é um texto. Para ele, esse carteira aqui é um texto, certo? E esse 1 aqui é um número. Uhum. Né? Isso não existe, nós estamos tentando fazer isso, ó. Texto mais número. Isso não existe. Nós estamos basicamente pegando isso, ó. 21 que eu digitei, né? Foi. Mais o 1. Isso aqui não existe. Nós precisamos pegar esse 21 aqui e converter ele para um int, para ele ficar 21 sem as aspas, mais o 1. Aí nós vamos ter o 22. Nós precisamos, então, ó, retirar essas aspas aqui. Mas como isso aqui é uma entrada do teclado, né? Entrada via teclado, nós precisamos fazer uma conversão do int. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um int, a entrada, né? A entrada, fechei. Lembrando que essa entrada aqui é o input. Opa, tem um N a mais, um input aqui. Certo? Então, vamos corrigir isso? Então, vamos lá. Então, deixa eu apagar toda essa bagunça aqui. Espera aí. Pá. Pegar aqui minha borracha aqui. Vamos lá, então, corrigir isso daqui. Aí nós vamos ter o resultado adequado. Então, nós primeiro fazemos a entrada e depois nós fazemos a conversão. Certo? Agora, aparentemente, acho que vai dar certo. Vamos lá. 21. Ah lá, agora funcionou. Tá vendo? Então, perceba que ficou muito interessante agora. Posso até melhorar aqui. 21, né? Deu um espaçamento aqui. Bom, mas Flávio, vamos retomar lá pro exemplo. Então, vamos corrigir aqui, certo? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Já aproveitar e fazer aqui no... Vamos por etapas. Vamos fazer aqui também. Aqui ficou um pouquinho para lá. Deixa eu puxar esse cara para cá. Tá. Beleza. Eu vou economizar a digitação, tá bom? Vou chegar, ó, vou copiar e vou colar lá, tá? Tá aparecendo aí agora para vocês o... Sim, Flávio. Perfeito. Deixa eu tirar esse 1 daqui, né? Que ele não faz parte do nosso exemplo. Então, se eu rodar aqui, colocar o número 20, vamos testar lá agora no online. Aqui, deixa eu só me achar aqui. Pronto. Aí aqui acho que é o Next. next, né? Ele já abriu caixinha, ele já isso. está até pedindo já, né? Tá. Ele já está até pedindo. Então, eu vou colocar o número 20 aqui, vou dar um submit. Perfeito, ó. Né? Digite o valor que você tem. Tem que dar um next aqui, agora ele foi. Isso. Perfeito. Né? Maravilha. Então, perceba que esse resultado aqui é o mesmo que esse, ó. Né? A gente só fez a gente fez no que está instalado no computador e o outro é o que a gente está usando no online, tá bom? Vamos fazer o restante então, ó. Aí eu tenho aqui, ó, uma cláusula, eu tenho o que a gente chama aqui uma cláusula if, né? A estrutura condicional do programa. Então vamos lá, então perceba que eu tenho um if carteira tarará. Vamos fazer aqui agora, vamos inverter, vamos fazer primeiro aqui, ó. Então aqui eu vou chegar aqui, ó, um if, né? Eu, Flávio, né, costumo colocar parênteses, né? Certo? Eu costumo colocar. Mas nada impede de você não colocar. Isso por quê? Porque é uma cláusula simples, entendeu? Mas eu, Flávio, gosto de colocar parênteses porque eu aprendi na matemática que tudo que está dentro de parênteses é prioritário, certo? Ah, professor, mas se você tiver... Então, aqui eu tenho a condição, certo? Legal. Mas e se você tiver condição 1, condição 2
e condição 3. E você, de repente, quer fazer operações entre elas, né? E o ou, né? Então, vamos lá. Depois a gente vai fazer isso aqui. Se eu quero que essas duas sejam comparadas primeiro, eu venho aqui e faço isso, ó, certo? Então, o compilador vai primeiro resolver isso, depois desse resultado que ele vai resolver esse cara de fora. Ou vice-versa, né? Eu posso querer que seja resolvido isso primeiro, certo? E se eu tiver 4, professor? Não tem problema, né? Você pode ter isso aqui ainda, ó. A gente vai ver depois. Um exemplo mais detalhado, né, Flávio? Entendeu? Ó? Entendeu? Então, por hora, nós temos apenas uma condição. E que condição é essa, né? Que condição é essa? Bom, para a gente compor essa carteira, eu preciso escrever a condição. A condição qual é? Eu tenho que ter mais de 20, eu tenho que ter 20 ou mais que 20 reais na minha carteira. Então vamos lá. Então o que eu vou escrever aqui? Qual é o nome da variável? Carteira, né? E aí eu coloco. Aqui é igual em Python, né? É assim, né? Nem me lembro mais. É isso mesmo. Se eu for fazer igual ou se eu for fazer maior, ok? Se eu for fazer menor, se eu for fazer diferente, diferente eu prefiro assim. Acho que em Python é assim ou é assim? Eu nunca lembro. As duas acho que dão certo. Eu nunca lembro em Python como é isso. que é. É isso? É isso. Tá, perfeito. Mas aqui depois a gente testa cada um lá, tá? Legal. Aí, ó, eu posso então agora fazer um print aqui, ó. Um print. Aí aqui seria a consequência, né? A consequência, vamos escrever, consequência verdadeira. Verdadeira, perfeito. Legal? E aí eu posso ter aqui também a consequência falsa. Tá ok? Ou resultado, né? Ó. Ou consequência barra resultado. Né? E aí, ó. Então perceba que em Python, aí que entra algumas particularidades de Python. Tem 2 pontos. Em Java, nós teríamos algo parecido com isso. Ó, né? Nós teríamos algo parecido com isso. Algo muito parecido com isso. Tá ok? Né? E teria aqui ponto e vírgula aqui. Aí é a sintaxe da linguagem, né, gente? Isso, a sintaxe da linguagem. Tá? Então aqui é só uma questão de adaptação. Tá? Beleza. Então, olha só, vamos tentar executar isso aqui, vamos ver o que acontece. Next, né? Aqui então nós temos 20. Vamos colocar 20. Submit, aí vamos lá para o Next. Repare que aqui, né, a setinha vermelha está apontando em que ponto tá. Eu até poderia tirar essa frase daí agora, né? Mas tudo bem, depois eu tiro. Agora, ele vai fazer essa verificação. O que o programa vai perguntar? O programa vai verificar isso daqui, ó. Ele vai exatamente verificar se tem na carteira, né? Ele vai fazer exatamente isso. Na carteira, né? 20 ou mais. Aqui seria 20, né? 20 mais igual. Ou seja, quanto é que tem na carteira? Ele vai justamente fazer isso, ó. Carteira, né? Maior ou igual a 20. Quanto é que tem na carteira? Na carteira tem 20, ó. Então, ó, 20 maior ou igual a 20, isso é verdade ou é falso? Ou falso? Isso é verdade. Né? Porque, ó, 20 é igual a 20. Né? Se tivesse 21 aqui, 21 é maior, continua verdadeiro. Mas se tivesse aqui 19, 19 é maior ou igual a 20? Isso aqui é falso. Não, isso aqui é falso, tá?
Então, o computador, ele está fazendo a matemática, tá? Ele está nada mais, nada menos fazendo uma matemática básica aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui com o Next. Automaticamente, ele vai entrar nessa etapa, nessa parte aqui que é verdadeiro, ó, tá vendo? E aí ele vai mostrar essa mensagem aqui para nós. Consequência, resultado verdadeira. Vamos modificar isso aqui. Deixa eu tirar essa linha aqui que está sobrando. Vamos modificar. Então, agora, eu vou colocar 21. Né, ó, next. Ele também vai dar verdadeiro, ó. Tá vendo? Muito bem. Vamos lá. Oi. Vamos forçar um erro. Vamos colocar que o Python... 19 agora. Vai lá. Faz Ah, aqui. cadê aqui? Como é que eu faço aqui agora? É só dar um enter aqui? Isso. Tá. Aí agora eu vou colocar 19, tá? Aí, ó, perceba que ele foi agora para cá, ó. Por quê? Porque a condição agora se tornou falsa. Consequência. O professor Adriano falou para a gente formar um erro, né? Então vamos lá, vamos fazer um erro agora. Deixa eu falar, colocar. Vamos lá, quer colocar um texto aqui, é isso? Também, mas depois... Depois um número fracionado. Mas eu acho assim, ó, uma das Pode coisas, o Python é bem simples, gente, em relação às outras linguagens, conforme a gente conversou na outra aula. Mas uma das coisas que o Python ele impõe é a indentação. Se o print ali, lembra do print? Se o print não tiver na posição certa, ele não deixa compilar. Ó. Outras linguagens deixam, tá? Olha para você Legal. que já está acusando Aqui, erro. aqui o erro. Ó, Verdade. exatamente. Atenção, tá, gente? Tá certo o comando. Java Python, deixa ficar sem indentação. Java, C, qualquer outra linguagem. Isso é uma regra um pouco mais rígida, que eu acho uma regra bem legal, para forçar o programador a ser organizado no código aí, tá, gente? É que aqui, a questão é o seguinte, Python versus Java, por exemplo, é que para Java, uma linha de código termina quando tem ponto e vírgula. Exato. Quando tem ponto e vírgula aqui. Opa, eu estava aqui. Quando tem bem. ponto e vírgula, tá? Isso aqui é fim de linha para Java. Só que para Python, essa quebra de linha que está invisível aqui, ó, essa quebra de linha, para ele é fim de código. Só que ele precisa que seja identado para não saber que isso faz parte disso ou que isso faz parte disso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui e fazer isso. Tá? Exatamente. Boa. Bem lembrado desse detalhe. E aí, vamos colocar uma string, vamos colocar um texto aqui, né, para ver o que acontece. Vou colocar aqui, ó, vou colocar A19, para ver o que vai acontecer. Já deu um erro aqui, ó. Tá vendo, ó? Já deu um erro. Ele está esperando o inteiro quando você digitou uma literal, né? Vamos fazer um outro erro aqui. Vamos fazer um outro erro. Vou colocar 20,00. Ó, mesma coisa. Você colocou uma vírgula. Para ele, aquela vírgula é um caractere. Ah, professor, mas vamos colocar no padrão norte-americano, com ponto. Tá bom, vamos lá. Vamos ver o que acontece. Então, vamos lá. 20,00. O que ele vai fazer? Poxa, deu erro ainda, professor? Deu. Por quê? Porque a gente precisa se lembrar que existe por mais que a gente entenda, vamos pensar assim, que ó. É um número, né? Imagine que você tem aqui um conjunto dos números, ok? Ficou horrível aqui. Mas o que acontece? Dentro desse conjunto, você tem subconjuntos. Então, aqui você tem, acho que aqui são os números reais e aqui são os naturais, uma coisa assim. Mas o fato é que você tem aqui, ó, um número muito maior é os números fracionados, ok? Aqui não, aqui você tem os números inteiros, tá? Isso daqui é uma coisa e isso daqui é outra coisa. Não são iguais. Então, ó, 2 e 2,00, isso daqui é diferente.
né? Isso daqui não é a mesma coisa. Para o computador, isso daqui não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Isso daqui é um inteiro, né? E isso daqui é uma fração. Isso aqui é um... Ai, como é que é aqui? É um float. Float, né? Aqui é Ponto um flutuante. float, né? Aqui é um float. Então, são coisas... Números reais, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Isso aqui são coisas diferentes. Por isso que está dando o erro, tá? Repare que nós estamos pedindo, né, uma coisa, nós estamos pedindo uma coisa e foi digitado outra, tá? Então tem que tomar cuidado com isso também, tá? Existem formas de verificar se o usuário digitou aquilo que você queria e automaticamente você dizer para ele, olha, o coleguinha, eu estou pedindo uma coisa, está digitando outra, refaça a sua digitação, tá? Então perceba que isso dá para fazer, tá? Legal. Então, ó, a gente testou aqui, vamos testar isso daqui lá também no que tem a versão instalada no computador. E a gente vai ver que o funcionamento vai ser basicamente o mesmo, tá? A diferença é que ele tem um botão aqui, um pouquinho diferente. Opa, não é isso não, pô. É aqui. Aí aqui eu vou colocar 19. Ah lá, ele deu o retorno falso, tá? Então perceba que o funcionamento é o mesmo, tá bom? Eu não vou utilizar isso aqui nas próximas aulas, eu vou estar sempre utilizando isso aqui até por uma questão de compatibilidade com todos, tá? Mas se na sua casa você instalou o Jupyter Notebook e quiser usar ele dessa forma, fique à vontade, tá? Eu vou usar esse aqui até por facilidade de todo mundo. Eu não sei qual é o recurso computacional de vocês, né? Eu com o professor nós não sabemos, então a gente vai utilizar esse padrãozão aqui, mas perceberam que funciona igualzinho. Fechou? Tranquilo, pessoal? Vamos seguir o caminho então? E aí eu posso mudar aqui, né, a mensagem, tá? Lá eu coloquei consequência falsa, mas eu posso melhorar aqui, ó. Posso vir aqui, né? Vou ao cinema, né? Fica em casa. Fico em casa, né? Barra Netflix, por exemplo, sei lá, certo? Então eu posso ter essa situação aqui. Belezinha? Então vamos seguir caminho então. Deixa eu tomar uma água aqui. Nossa. Muito bem. Então, ó, repare que essa construção, né, ela é utilizada para controlar uma condicional. E aí a gente pode ter uma instrução verdadeira, eu posso ter várias instruções aqui, tá? Eu posso ter várias. Então, eu coloquei só um aqui, mas eu poderia dizer aqui, né? Eu poderia colocar mais coisas aqui. Convidar alguém, né? Eu poderia, inclusive, perguntar outra coisa aqui, ó. Pessoa, eu poderia colocar aqui um input aqui, ó. Né? Eu poderia convidar alguém aqui, certo? Mas a gente vai ver isso com mais qualidade mais para frente, tá bom? Mas vamos lá. Então, aqui a gente está falando um pouco mais do mesmo do que a gente falou, né? Os dois pontos, o if, né? Não vou reler isso aqui que Isso a aí gente já tá mais falou. para eles estudarem, né, Flávio? Isso, Mais está para mais para as vocês. anotações no caderno, tá? Então, aí, ó, a gente entra num outro negócio aqui que é estruturas encadeadas, tá? Então, vamos falar um pouquinho dessas estruturas encadeadas, que é basicamente, ó, esse é o if aqui, ó. Então, perceba que eu posso ter, agora, eu tenho mais de uma situação. Então, perceba a seguinte situação aqui, né? Nota. Aí eu tenho um conceito aqui. Eu tenho o conceito aprovado, recuperação e reprovado. Certo? Então, ó, a gente pode dizer que aprovado estaria aqui nessa primeira, aí a recuperação, a condição estaria aqui, e aqui, bom, se não foi nem esse, a única coisa que sobrou foi isso, tá?
Então, de repente, se a nota for... A gente poderia colocar aqui que a nota aqui vai de 7 até 10. Então, se ele ficou com nota maior ou igual a 7 e menor que igual a 10, é aprovado. Aqui a gente pode colocar que é 6,9 até, sei lá... 4, vamos lá. 5, não, até 5. Aí 4 aqui, aí aqui é 4,9 até 0, tá? Então perceba que aqui a gente tem esses critérios, tá? Mas vamos lá. Vamos ver o que... Professor exigente, hein, gente? Vamos lá. Então. Não, mas a gente exige deles porque a hora que eles saírem daqui, eles foram para a Unicamp, o Fiscar, aí o bicho vai pegar lá. Então, antes doer agora, porque depois vai estar, vamos dizer assim, vai estar amaciada a carne. Mas vamos lá, brincadeira, pessoal. Então, vamos lá, ó. O bicho pega mesmo. Mas eu torço para que todos vocês entrem na Unicamp, USP. aqui a USP, vai ficar legal. Mas vamos lá. Então, ó, repare que aqui, ó, eu tenho, né, opa, eu tenho aqui uma variável chamada dia que recebe um valor. E aí eu tenho algumas comparações aqui, ó. Né? Eu tenho aqui algumas comparações, ó. Se o dia for 1, então eu digo que é domingo e assim sucessivamente, né? Vamos fazer lá? Para ficar bem legal? Então eu vou chegar aqui e vou apagar, ó. Vou apagar tudo, tá? Então nós vamos colocar aqui uma variável chamada dia, vou converter ela para int, aí eu vou colocar aqui um input, né, que eu quero receber do teclado. Então aqui eu vou dizer, olha, digite o dia em número. É bom informar o usuário que, né, 1 é domingo, né? Domingo e 7 é sábado. Sábado, certo? Então, vamos lá. Peraí, Flávio. Aqui. Maravilha. Aí eu tenho um if. Eu sempre gosto de fazer isso aqui, né? Aí o que nós vamos fazer? Bom, se dia, o que nós fizemos lá? Se dia for igual, né? Olha lá, se dia for igual a 1, então print o quê? Domingo, né? Aí eu vou aqui, ó, um else if. Opa, um else if. Olha só que interessante. Um else if, nós poderíamos, ó, um else. Vamos fazer isso aqui, ó. Aí nós poderíamos fazer aqui sábado. Só para sábado. Para ilustrar. Para ilustrar. Mas eu tenho mais de uma condição, professor. Eu posso fazer isso aqui, ó. Olha só que interessante. Isso aqui dá um problema. Então, olha só que interessante. Ele junta o el com o if, ó. Por isso é o if. O el if. Aqui é o 2, aqui é segunda-feira. Tá vendo? Olha lá. E aí eu vou... Aí depois aqui, né? Ficou relativamente fácil. 3, aqui seria terça, né? Eu vou fazer só 2, tá? Mas vamos lá. Vamos executar aqui esse aqui. Ele já está até perguntando, né? Então eu vou digitar aqui o número 2. Vou dar um submit. Aí, ó, ele já aqui mostrou, né, a mensagem lá, o valor que eu digitei. Ele armazenou aqui o dia, né, ó, o dia 2. Vamos ver aqui no next, então. Ele está aqui, ó. Você vai ver que ele vai pular aqui para baixo. Ó, veio para cá. Aí ele vai verificar. O que tem no dia é igual a 2? É verdadeiro. Então ele vai mostrar isso aqui em tela. Aí ele entrou aqui e, ó, e terminou o programa. Vamos fazer mais um teste. Tem sempre que dar um enter aqui, né? Tem sempre que dar um. Vamos lá. Eu vou digitar agora o número 3, ó. O número 3. Aí, vamos lá, vamos seguir, ó. O que aconteceu aqui?
Ah, é o submit. Eu ainda aprendo. Aí vamos lá. Aí, ó, perceba que ele não validou, isso aqui é falso. Ele veio aqui para a segunda condição. Você vai ver que ele vai não validar e ele vai vir para cá, ó. E vai indo, ó. Agora ele vai mostrar. Tá vendo? Belezinha? Agora vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Vamos colocar o número 7. Vamos ver o que acontece. Ó, ele está verificando. Dia é igual a 1? Não, porque tem 7. 7 é igual a 1? Não. Next. 7 é igual a 2? Não. 7 é igual a 3? Não. Bom, se não é isso, não é isso, não é isso, a única coisa que sobrou é isso. Né? Então é sábado. Ah, legal, professor. Mais um teste. E se eu colocar aqui o número 20? Existe o dia 20 no ordinal da semana? Não, porque domingo é primeiro, segundo é 2, 3, 4, 5, 6, 7. O máximo é 7, mas vamos ver o que acontece. Vamos ver o barulho. 20 é igual a 1? Não. 20 é igual a 2? Não. 20 é igual a 3? Não. Olha só que bocó. Ele mostrou sábado. Como é que nós fazemos isso, então? Então, quando a gente analisa, né, olha só, tem um dia inválido aqui, ó. Tá vendo? Vamos melhorar, então, o nosso programinha? Então, ó o que nós vamos fazer aqui, ó. Então, aqui, a gente poderia, né, aqui é sábado, né, ó. Sábado. Aqui, ó, dia inválido, né? Ou seja, aí eu teria que completar aqui para ficar agora, vamos dizer assim, didático, né? Teria que completar aqui, né? Para ficar bonitinho. Bonitinho. 5, 6. Aqui é sexta, né? Aqui é sexta-feira. Eita. Sexta-feira. Aqui é quinta e aqui é quarta. Quarta-feira. Então agora nós temos tudo. Então agora repare que o nosso programa contempla todos os dias. Vamos lá então. Então vamos agora colocar o número 20, que tem que ser um dia inexistente. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer todas as comparações aqui, ó. Tá vendo que ele está fazendo todas as comparações? Até que não é um dia válido. E de fato não é um dia válido, né? Realmente não é um dia válido. Se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, ele vai mostrar essa mensagem para mim, tá? Então perceba que o condicional aqui ele pode ajudar nesse sentido, tá? E aí, ó, nós temos uma outra forma de fazer encadeada também, né? Ó, perceba que dentro de um if else, nós temos uma nova estrutura aqui dentro. Tá vendo aqui essa estrutura? Ó, tá aqui dentro dessa. Tá aqui dentro dessa. É uma estrutura dentro da outra estrutura, né? Imagine que você tem algo mais ou menos parecido assim, ó. Cadê aqui, ó? Você tem isso, né? Você tem aqui um quadradinho, né? E aí você tem um outro quadrado aqui dentro. Você tem como se fosse um outro quadrado aqui dentro, tá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu desenhar que é mais fácil. Você tem aqui, ó, você tem aqui um quadrado. Opa, peraí. Você tem aqui. Acho que não pegou o lápis. Não pegou. Agora foi. Assim. Você tem aqui um quadrado. E aí você tem um quadrado. Estou, dá para colocar outro quadrado dentro? Dá. Sem problema. Dá para colocar mais? Dá. Dá para colocar mais? Dá. Agora minha caneta já não é tão fina o suficiente. Então perceba que eu posso fazer essa estrutura aqui, ó. Eu posso fazer essa estrutura, como se fossem alinhados. Vamos fazer essa daqui para a gente ver como é que fica? Olha lá. Então, eu vou ser bem simplista, tá? Vou chegar aqui, ó.
e vou verificar. Perceba que nós temos duas condições, né? Nós temos a presença e a média. Então, vamos lá, deixa eu fechar aqui, que está com um monte de coisa, estou me confundindo. Então, vamos lá. Vou pegar, então, eu vou apagar tudo isso daqui, vou fazer a presença, né? Vou colocar aqui presença 75, em média, eu vou encurtar aqui, tá? A presença 75, a média primeiro. Coloca a média primeiro. Tá, perfeito. Então aqui, ó, ele vai fazer primeiro, vou colocar 75, vou deixar exatamente aqui 6. E aí, ó, vou colocar aqui um if. Primeiro, eu poderia fazer mesmo a falta. Eu poderia perguntar primeiro, se ele tiver nota, aí eu verifico a presença. Aqui, o exercício tomou como padrão, né, ou como mais importância a presença, mas eu poderia inverter sem problema nenhum. Então, aqui, se eu colocar presença é maior ou igual a 75, então, ó os dois pontinhos, né? Se não, dois pontinhos, se ele tiver presença, vamos só print, olha lá. Ok, só vou encurtar aqui. Print reprovado por falta, tá? Então, reprovado por falta. Então, eu vou executar isso aqui, ó. A hora que eu executar isso aqui, basicamente, o que ele fez aqui, ó? Deu um ok, tá vendo? Vamos mudar aqui essa presença. Vamos colocar 74. Lá. Olha lá, reprovado por falta. Tá vendo? Ele já mudou lá. Se eu colocar 75, ó, ok, beleza? Só que, professor, além de ele estar ok, eu também preciso verificar se ele tem nota suficiente. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar um novo if aqui, ó. Média maior ou igual a 6. Dois pontinhos. Se isso for verdade, ok. Se não, né? Aqui, opa. Aí, ó. Reprovado por nota. Reprovado por nota. Percebeu? Então, ó, vamos lá. Vou manter presença 75, só que agora eu vou colocar a nota dele 5. Olha lá, reprovado por nota. Certo? 5.9999. Reprovado por nota. 6.0000. Olha lá. Ok. Aprovado. Certo? Olha lá. Aí vamos colocar aqui que ele tem 75, tarará. Vamos colocar aqui 99999 e foi embora. 74,9. Né? O que foi aqui? Não, aqui tem que ser assim mesmo. Aqui senão fica muito legal. Olha lá, reprovado por falta. Tá? Então perceba que a gente chega no que a gente quer. E eu poderia ainda ter, ó, dentro do if, uma subsituação. Se ele for aprovado, então, ó, maior que 7. Maior que 7, aprovado. If, né? If. Média é menor ou igual a 6,9. Né? O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter aqui, ok, mas exame, certo? Ok, mas exame. Então, aqui está faltando 2 pontos. Ó. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos deixar as coisas um pouco mais certinhas aqui. Legal. Então, o que está fazendo aqui é o if, parará, reprovado por... Aqui. 75. Olha lá. 77. Olha lá. 6,9 por exame. Vamos colocar o 7 agora.
o 7 para aprovado. Aprovado. Né? Certo? Percebeu que dá para a gente ir colocando mais coisas aqui, ó. Então perceba que eu posso ir melhorando, né? Ou atendendo esses critérios que eu tenho aqui. Aqui ainda é um pouquinho mais do que a gente já falou, né? Aqui a gente tem, né, os operadores lógicos que a gente vai falar agora, ó. O not, o and e o or, né? Então, a gente fala que o conectivo, né, a conjunção para a gente é o e. Existe o que a gente chama de preposição, tá? Acho que fazer fica mais fácil, né? Para a gente é o e. Então, ó, eu sempre tenho aqui, ó, essa tabela verdade, ó. Marcos é médico, Maria é estudante. Então, ó, aí eu tenho P e Q, né? As variáveis P e Q. Então, ó, se isso for verdade e isso for verdade, é verdade. Ó, se isso for falso e isso for verdadeiro, então é falso. Aqui, basicamente, nós estamos fazendo isso, ó. P e Q, né? Então, se isso aqui, olha lá, aqui tem um E, né? Esse chapéu aqui é o E. Olha só. Só vai ser verdade quando os dois forem verdade. Quando tiver um falso aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de tabela verdade, que vai ajudar a gente no nosso... Isso aqui se aplica ao if, tá? A condição. Tá ok? Por quê? Porque agora eu estou falando de um operador. Eu estou falando de um operador e, ó, então eu posso ter aqui alguma situação, eu posso ter uma situação aqui a seguinte, ó. Eu posso ter aqui, ó, deixa eu mudar. Pense que isso daqui é uma condição. Uma condição 1. E isso daqui é uma condição 2. Então, em que momento, se a condição 1 for verdadeira e a condição 2 for verdadeira, então é verdadeiro. Mas pode ocorrer situações em que uma ou as duas condições podem ser falsas. Tá? Vamos verificar isso daqui. Acho que deve ter um exemplo aqui embaixo. Aqui tem, né? Aqui é só para a gente explicar de uma forma mais gráfica. Aqui, ó. Aonde eu queria chegar. Olha lá, ó. Aqui é uma condição e aqui é outra, ó. Perceba que aqui você tem, ó. Isso daqui é a condição 1. Condição 1. E isso daqui é a condição 2. E aqui, ó, justamente, ó, é o E. Então, ó, se esse conjunto representar essa condição e esse conjunto representar essa condição, olha aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Se uma delas for falso, então é falso. Ó. E se as duas forem falso, né? Ou seja, falso e falso é falso, né? Não tem como fazer. Não tem como. Não tem jeito. Tá bom? Eu acho que tem um exemplo ali na prática para a gente fazer logo abaixo. Vamos fazer ele ali. Deixa eu pegar aqui. Que é o mesmo exemplo. É o mesmo exemplo. É o mesmo exemplo. Né? Então, vamos fazer esse exemplo aqui, ó, porque até agora nós estávamos apenas fazendo uma condição, não é isso? Agora tem duas, ó. Duas condições. Nós estávamos quebrando essa condição, isso daqui, ó, era um if, né? Era um if, tarará, que tinha um else, e aí essa segunda condição nós estamos fazendo um if else, né? Lembra? Nós estamos fazendo um if else. Então, vamos arrumar isso daqui, vamos melhorar isso daqui. Gente, isso é um algoritmo para verificar se a pessoa pode aposentar ou não, né?
Exatamente. Mais ou menos isso. Então, ó, vamos chegar aqui e vou pagar tudo isso. Então, ele tem duas variáveis, idade e tempo. Idade, vou fazer aqui, e tempo. Tá ok? Opa. Tempo 10. Sei lá. Então, ó, o que nós estávamos fazendo antes? Nós estávamos fazendo isso, ó, idade maior igual a 10, né? Depois nós tínhamos um if else, né? É o if. Isso. If é o if. É o if. Isso. É o if, aí nós tínhamos tempo, sei lá, maior ou igual a 10, e depois nós tínhamos um else aqui, não é isso? Nós estávamos assim antes, né? E aí nós tínhamos aqui um print, né? Nós tínhamos aqui um print. Era isso que nós tínhamos antes. Só que existem situações em que as duas coisas têm que ser testadas ao mesmo tempo. Aqui não. Desse jeito aqui, elas estão sendo testadas em tempos diferentes, certo? Então, agora nós queremos fazer que eles sejam testados ao mesmo tempo. Então, olha só, 60 e 25. Então, aqui, vamos lá, 60 e 25. Então, aqui, se aqui for maior que 60 e aqui for maior que 25. Né? É isso, Flávio? Isso. É isso. Então, ó, olha o que acontece. Perceba que aqui vai aparecer o 60 e aqui vai aparecer o 25. Né? Perceba que aqui vai ter as duas coisas. Se eu executar isso daqui, ele vai executar isso e vai mostrar isso. Por quê? Só que existem situações, como eu estava falando para vocês, a gente precisa executar, testar ao mesmo tempo as duas coisas. E só fazer uma coisa se as duas forem verdade. Aqui, ó, se isso for verdade, ele vai fazer isso. E se isso for verdade, ele vai fazer isso. Eu preciso testar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui colocar agora o símbolo, o operador lógico E, o AND. AND, né? Aí eu venho aqui, ó, e coloco isso. E aí, ó, se for, né? O que ele dá de mensagem aqui? Pode aposentar, né? Pode aposentar, né? Vai trabalhar. Né? Então perceba que aqui eu tenho duas situações. Eu, Flávio, às vezes até quando eu estava lá no começo aprendendo, eu gostava de fazer isso. Ó. Opa, desculpa, isso não. Fazia isso também de vez em quando. Aqui. E às vezes até isso. Ó. Por quê? Para mim ficava mais claro, entendeu? Então, ó, isso daqui, ó, se a gente pegar e olhar isso daqui, ó, a gente vai entender que isso daqui é uma condição, isso aqui é uma conde 1, e isso daqui é a conde 2. E aí perceba, ó, C1 e AND, né? C2, eu tenho verdadeiro, verdadeiro, as possibilidades, não é isso? E aí eu tenho verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Em que situação isso aqui só vai ser verdadeiro? Aqui. Aqui é falso, aqui é falso e aqui é falso. Perceba que só aqui, ó, tá? Ah, professor, não dá para inverter as condições? Dá, sem problema. Vamos fazer diferente, ué. Vamos mudar a cor aqui, ó. Aqui 2 e aqui 1. E aqui verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Agora eu preciso apagar aqui também. Olha lá. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Falso e verdadeiro, falso. Verdadeiro e falso, falso. Falso e falso, falso. Perceba que independente, né? E aí aqui, ó, estou testando ao mesmo tempo. Essas duas condições aqui, ó, elas fazem parte de uma condição um pouquinho maior. É uma condição composta. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho até aí? Então, se a gente executar aqui, ó, vamos ver o que vai acontecer.
Vamos ver o que vai acontecer aí quando a gente executar. Aqui, ó, né? Aqui, ó, perceba que ele está mandando eu trabalhar, porque aqui se eu colocar 25, agora ele pode. Por quê? Porque idade é maior ou igual a 60? Ah, é igual. E também tempo de serviço é maior ou igual a 25? Sim, é verdade. Então, verdade, verdade. Olha lá, o Satisfaz as rabisco duas aqui, ó. condições. Verdade, verdade, verdadeiro. Aqui é falso. Ó. Percebeu isso? Vamos mudar aqui, ó. O legal dessa lousa que eu gosto é isso. 59. Olha lá o que aconteceu. Agora, ó, isso daqui já não é mais verdade. Isso aqui é falso. Então, ó, apaguei e vou escrever. Isso aqui agora se tornou falso. Olha que interessante isso. Bom, e o E, né, ó, falso e verdadeiro, então é falso. Só dá para inverter o outro lado? Dá. Vamos deixar aqui 60 e aqui 24, né? Aqui 24. Agora a gente só precisa mudar aqui, né? Aí agora, ó, aqui agora ficou verdadeiro e aqui ficou falso. Percebe que o que aconteceu aqui, ó? Basta um deles ser falso para que o resultado seja falso. Tranquilinho? Vamos mais um? Acho que dá tempo. Acho que é o último, né? Isso. Então vamos lá. E aí, ó, tem um outro camarada aqui, ó. O ou. O ou, vocês vão ver que ele é o inverso. Ele é uma disjunção, né? Ele é um pouquinho diferente. Perceba que aqui, ó, o princípio dele, basta um deles ser verdadeiro, ó. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Falso e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Falso e falso, falso. Só que esse daqui é o ou seja, basta uma condição, condição 1, condição 2. Basta uma delas ser verdade para que toda a proposição seja verdadeira. Então, tipo assim, é quase que se falasse, tanto faz. Se for verdade isso ou aquilo, eu vou fazer assim mesmo, né? Tá chovendo, eu vou sem guarda-chuva mesmo. Entendeu? Então, tipo, o ou, ele é quando eu quero, não é muito aplicado no dia a dia, mas ele tem suas funcionalidades, tá? Vamos ver aqui o exemplo aqui, ó. Ele tem um exemplo aqui, ó. Tá vendo? O or, né? Perceba que eu coloquei, a gente colocou um complicador aqui, ó. Ele colocou uma idade, né? Perceba que tem aqui, ó. A idade é maior ou igual a 65 ou o tempo de serviço maior que 38. Ou idade maior ou igual a 60 e... Nossa, professor, eu posso fazer isso? Eu posso misturar isso? Assim? Pode. Repare que aqui você tem, ó, lembre-se dos parênteses, né, ó, tá vendo? Então, ó, isso daqui, ó, se isso aqui for verdade, verdade ou verdade e falso, isso aqui vai ser verdade. Só vai ser falso quando for falso e falso. Aqui não. Aqui eu tenho verdade e falso. Aqui eu posso ter verdade e aqui falso. Aqui, para ser verdadeiro, as duas coisas. Mas perceba que tem um or aqui, ó. Aqui, se aqui for falso, se a resposta disso daqui for verdadeiro ou falso, e a resposta disso aqui for falso, verdadeiro, mas lembre-se que tem um or aqui, né? E aí só vai ser verdadeiro se os dois lados for verdadeiro, só vai ser falso, né? Mas pode ter referências cruzadas, ó. Percebeu? Então, isso daqui, ó, eu não vou fazer com vocês, tá?
eu vou deixar para vocês descobrirem sozinho aqui. Esse daqui nós vamos deixar para vocês fazerem, tá? Esse aqui nós vamos deixar para vocês fazerem, tá? Mas posso misturar sem problema nenhum. Tranquilo, pessoal? Belezinha? Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Pessoal, alguma dúvida que ficou pendurado aí? Ah, a gente deixou uma atividade lá para vocês também no final dos slides, tá? Eu esqueci disso, Flávio. Deixa eu compartilhar. Tá aparecendo, Ana? Agora tá, agora sim. Tá, então, ó, a gente deixou, então tem esse último exercício aqui para vocês fazerem, que a gente, e aí tem essa atividade prática aqui para vocês fazerem também, tá bom? Então, tem essa daqui, é só vocês refazerem ela, copiar do jeito que está aqui, né? Copiar e executar. E aqui tem para vocês fazerem. Então, perceba que a gente quer que vocês façam 3 programas. Pode estar no mesmo, tá? Não tem problema nenhum, certo? Eu e o professor Adriano, quer que vocês façam apenas um programa usando apenas o if. Depois a gente quer que vocês façam usando o if else. E depois um outro usando if juntamente com o else. Tá bom? Pode ser, pessoal, o mais simples possível, tá? Tipo assim, perguntando as cores, entendeu? Perguntando de repente, mês, o signo, né? Coisas bem simplinha, tá? Não precisa nada muito sofisticado, não. Tudo bem? Tranquilo? A gente vai deixar isso aí lá no Moodle. Eu não subi eu com o professor, a gente não subiu essa atividade lá no Moodle, mas durante o dia a gente sobe, tá? Os slides já estão lá. Deixa eu ver aqui. Tranquilo, então? Tudo certo no chat aqui. O chat está tudo tranquilo. Pessoal, alguma dúvida de última hora aí, que de repente a gente falou, não ficou claro? Senão a gente já vai encerrar a aula, que a gente já está com 1h30 de aula. Tranquilo, pelo jeito. Belezinha, então? Então tá bom, então. Então tá bom. Tchau, tchau para vocês. Vou parar a gravação aqui. Tchau para vocês, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Não esqueçam de registrar a presença lá. Professor Adriano, muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais, Flávio. A aula quer que eu upe ela? Faço Não, download? pode deixar, eu faço tudo. Fique em paz. Tá bom? Tá. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado. Até mais, gente.